O tributário, muitas vezes, ele é a diferença do negócio. Nós estamos num ano onde começou a reforma tributária. A reforma tributária foi feita para excluir as empresas do Simples. Não vai ter como trabalhar, por exemplo, com Caixa 2. Nós vamos ter um split de pagamento onde que vai separar isso. Então, eu olhar o seu tributário. Eu vou proteger meu patrimônio, vou olhar como está a minha organização, regra ela, e vou olhar para o meu tributário. Esses são os 3 padrões que a gente sempre aconselha as pessoas a fazerem. Toda empresa começa com uma ideia. Algumas delas crescem por fora, mas apodrecem por dentro. Rodrigo Bello é especialista em planejamento societário, sucessório e tributário. E se tem uma coisa que ele aprendeu ao longo dos anos, é que o que destrói empresas familiares não são os números, são os não ditos e os papéis não assinados. Formado em Direito e Ciências Contábeis, com pós nas 2 áreas, ele une técnica, visão e vivência de quem lidera, dentro e fora da operação. CEO da Economic Consultoria, presente em várias cidades do país e sócio em negócios diversos, ele atua nos bastidores daquilo que realmente define se o negócio vai prosperar ou desmoronar quando o fundador sair de cena. Rodrigo não é o cara do depois a gente vê, ele é o cara do isso precisa estar claro desde o começo. Fala de proteção patrimonial, estratégia tributária, sucessão e sociedade com a razão que realmente protege o negócio e com aquela clareza que tranquiliza quem assina. Rodrigo fala de legado com precisão de quem sabe que cada cláusula mal feita pode custar por gerações. Se você quer construir algo que dure mais do que seu nome no contrato, essa conversa é pra você, porque não existe empresa familiar segura sem planejamento. E um legado sem base jurídica, societária e emocional é só uma boa intenção com prazo de validade. Rodrigo Bello, no A Sucessora. Seja muito bem-vindo, meu amigo, meu advogado, meu parceiro. Muito obrigado, Bárbara, pelo convite. Sempre um prazer falar sobre esse assunto e um prazer estar aqui nesse belíssimo local, nesse belíssimo propósito que você está trazendo, acordando tantas famílias, tantos herdeiros, tantos sucessores. Espero fazer aqui com você um grande bate-papo. Não, vai ser ótimo. E aqui a gente tá... Acho que o principal objetivo aqui do podcast é justamente a gente acordar mesmo, fazer com que os herdeiros saiam do armário e que os fundadores entendam a importância de proteger o seu legado aí perpetuar por várias outras gerações. Então aqui eu já recebi algumas outras pessoas, alguns sucessores, já recebi especialistas na área de gestão, conselheiros, e é a primeira vez que a gente recebe aqui um advogado que vai com essa especialidade, né? A gente sabe que a questão tributária é muito importante, mas na proteção patrimonial, a gente pouco fala, as pessoas pouco pensam sobre como proteger juridicamente, porque a sucessão ela é um processo, né? Não é só uma passagem de bastão no sentido de, eu hoje não vou mais e alguém vai, ou não é, ou quando não é feita só para a questão de herança, mas um processo que precisa ser trabalhado, que precisa ser bem desenhado. Então vai ser muito importante esse nosso bate-papo, porque acho que você vai trazer muita clareza para as pessoas de um tema muito fundamental. Legal, é um tema muito importante, onde a gente sempre separa o que é patrimônio do que é legado da empresa do negócio, né? Hoje, os brasileiros vão falar como se eles têm um custo muito grande de criar patrimônios e para sua pessoa física. E tem as suas empresas. Então, hoje o brasileiro acordou, né, nos últimos anos, entendendo que o legado ele pode ser passado para os seus herdeiros ser transformados em sucessores e continuar a tocar o negócio. Porque a sucessão, ela inicia no momento que você tem interesse de perpetuar o negócio. E você precisa sempre pensar, como que eu posso amarrar isso? Como que eu posso fazer de uma forma menos impactante possível para a empresa, para o processo, e que o negócio se prospera. E aí onde a gente costuma amarrar os instrumentos, ver as vontades, entender os processos. Então eu quero hoje aqui deixar muito claro como que a gente faz isso de forma juridicamente, quais os processos que a gente tem com os herdeiros para transformar em sucessores e, logicamente, os insucessos, o que não deu certo e por que não deu certo, né? Existe muito esse tabu, muitos patriarcas seguram essa vontade de passar o poder da caneta para os filhos e, em alguns momentos, logicamente, um contrato mal feito, uma vontade que não, pelo coração, não tinha sua razão definida ali, que prejudicou, logicamente, todos os pontos, né? Então é isso que a gente costuma fazer, é isso que a gente adora fazer, é isso que o Brasil precisa ter, né? A gente tem tantas empresas sendo trocadas de mão nesse momento, e muitas delas não tendo sucesso, porque não foi planejado, não foi pensado, não foi discutido ali a governança, não foi discutido o acordo sócio, não foi discutido o protocolo de família, né?
não foi realmente destacado como que teria sido cada sala para a gente resolver esse ponto. Então é imposto de doação que impacta bastante, muda tanto o ITCMD ou ITCD, né, em todos os estados. Também quero falar um pouco sobre isso para todo mundo entender o momento oportuno que nós estamos nesse momento. Eu acho que é isso que eu gosto muito quando nós temos uma relação, obviamente, profissional, vocês atendem, né, a Husky, mas além disso a gente tem uma troca, né, somos colegas de alguns grupos e a gente tem uma troca muito boa nesse pessoal e eu acho que é de muita complementaridade, né, porque eu tenho toda a minha experiência do processo de sucessão quando a gente olha para esses conflitos, por essas coisas que a gente não fala e esses acordos que deixam de ser feitos porque as pessoas não querem ter conversas difíceis. E aí você traz essa necessidade de que esses acordos, eles precisam existir para proteger dessas conversas que não são feitas e de que eventualmente, a gente sabe que numa família, numa relação com qualquer pessoa, mas especialmente numa família, em famílias empresárias, tá tudo bem hoje, aí daqui a pouco acontece alguma coisa, é alguma briga, seja de irmãos, seja de primos, né, de um sobrinho com um tio, e que muda todo o contexto da empresa. E se você não tem essas regras do jogo já estabelecidas num momento de paz e de tranquilidade, de harmonia, fica muito difícil depois para você reverter. Esse é o time, Bárbara, esse é o time. Eu sempre chego numa empresa e se tem algum conflito, eu falo, aqui é impossível você fazer um acordo de sócio. Porque pensa que o acordo de sócio ele é um instrumento que ele vai regrar os deveres, as obrigações, os poderes, o direito a voto, quórum de voto. Que se eu estou em conflito, pensa que nós estamos numa sociedade em conflito, a gente não vai conseguir discutir isso. Não vai. Então o melhor momento para você discutir aquilo é onde que você está com certa tranquilidade. E existe um processo para a gente fazer o acordo de sócio. Ele é um instrumento extremamente relevante para mim ter uma sociedade. Porque ali eu coloco tudo o que pode acontecer de bom ou de ruim e já é uma solução para aquele caso. E esse é um ponto importante que você falou, porque assim, a maioria das pessoas, elas geralmente pensam nas cláusulas, assim, como a gente vai estabelecer a nossa parceria. Mas ninguém pensa quando isso não vai dar certo, ou como, e se eu quiser sair dessa parceria? Essas cláusulas de saída, elas geralmente são ignoradas e elas são as mais importantes, porque a tendência de acontecer um conflito em algum momento, ou mudança de interesse, não faz mais sentido eu estar aqui, quero ir para outro lugar. Às vezes a pessoa quer desfazer de uma sociedade em harmonia, mas aí quando você vai para a parte do tá bom, então vamos ver o que tem de direito de cada um, se isso não está bem estabelecido, alguém sempre vai se sentir injustiçado, né? É assim, exatamente isso. Por exemplo, vou te dar um exemplo de que é uma cláusula importante num acordo de sócio que as pessoas ignoram, e eu tenho exemplos que eu vou trazer para vocês aqui como isso custa caro. Nós somos sócios de uma empresa, num exemplo hipotético. Você quer sair. Existe sempre, né? Quem quer sair, o valor que recebe de proposta acha pouco, e quem está querendo ficar acha que está pagando muito. Existem metodologias para avaliar quanto que vale a empresa, né? Fluxo de caixa descontado, múltiplos de EBITDA, balanço de determinação. Nós temos casos que a empresa não tinha um acordo de sócio estabelecendo a metodologia de uma avaliação, de um valuation. Nós temos uma ação que ela ficou 23 anos para discutir qual era o valor dessa empresa. Eu estou com uma outra grande, uma ação... Gente, 23 anos é uma vida. Olha, ele saiu da sociedade, olha essa história, que legal. Ele ficou 23 anos discutindo, eles eram 5 sócios, um sócio era um dos 5, esse aqui decidiu sair, eles entraram em conflito qual o valor pagar, ele saiu da empresa, entrou com essa ação de apuração de haveres, ficou discutindo isso. É uma ação que ela pode ser complexa ou não, porque envolve perícia, envolve documentos contábeis, por isso que é muito importante ter uns documentos contábeis bem legais. E ele abriu uma empresa semelhante, porque não tinha cláusula de quarentena, que se alguém saísse da sociedade poderia abrir isso. Ele abriu uma cláusula, não compete, ele não tinha essa cláusula, nada, não tinha acordo. Resumindo, ele abriu uma empresa, ele ficou umas 20 vezes maior que essa empresa. Nossa. Corroeu aqui essa questão societária, né? Não só com os 4 sócios, ele foi para lá sozinho e abriu um negócio gigante. Ele é um dos maiores da região do Mato Grosso do Sul, um cliente nosso dessa região, num determinado segmento, enquanto essa ficou a situação. Passou por 4 escritórios até chegar na gente, né? 23 anos de ação nesse ponto. Eu tô com uma outra, faz 6 anos a ação,
também de apuração de haveres. Não existia acordo de sócio, mas existia um contrato social que obrigava que, na ausência, efeito morte de um dos sócios, não ingressava os herdeiros. Já estava definido isso com o sócio. Deveria apurar os haveres e pagar os herdeiros e a cônjuge. E nós estamos há 6 anos para chegar no valor. Nós estamos entrando na perícia agora. Olha o tempo perdido, olha o tempo do dinheiro. Olha isso. Gente, isso mudou o governo, mudou a economia, mexe diretamente no impacto. Agora, se eu tenho um acordo de sócio... Agora a tributação também, uma série de coisas. Eu vou chegar na tributação, mas pensa assim, se essa empresa, vou falar dessa de 6, se ela tem um acordo de sócio, estabelecendo qual a metodologia de avaliação e colocando lá um foro privilegiado, algo que possa dar uma celeridade maior, por exemplo, né, colocar uma câmara arbitral. Pô, em 1 ano eu tinha resolvido isso. 1 ano todo mundo estava recebendo e tudo mais, seja decisão favorável ou não, que alguém, sempre uma decisão, alguém gosta, outro não gosta, mas tinha resolvido. Sim. Né? Então, são cláusulas importantes que a gente coloca no instrumento que a gente vai definir. Nesse exemplo que nós estamos usando aqui, pô, nós somos sócio de uma determinada empresa. Se você sair da sociedade, você sabe os nossos segredos industriais, você sabe como funciona meu fluxo de caixa, como que funciona minha parte tributária, quais são os impactos, quem são meus fornecedores. Ou se você sair, eu quero que você não atue no ramo por um determinado tempo. Lógico. Isso, gente, não se determina no momento que está tendo um conflito societário, no momento de saída. Tem que fazer no momento que existe paz e harmonia. Né? Então são cláusulas que há muita importância de fazer isso quando há esse diálogo entre os sócios, né? Nossa, eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês aqui. Este episódio, ele é necessário para você e para tua empresa. Então assista, porque isso aqui vai ser quase que uma aula. Todos os episódios que eu trago aqui, eu trago pessoas que têm muito a ensinar e que vão contribuir para tua gestão, porque são pessoas que falam de assuntos que de alguma forma contribuíram para o processo que eu tenho feito até hoje e que eu sei que dá resultado. Agora, este episódio é essencial na tua vida. Vai ser uma aula, gente. Presta atenção. É um assunto burocrático, mas totalmente necessário. Quando a gente fala de tributário e societário, que eles caminham praticamente junto, é dinheiro no bolso, é o que dói no bolso. E como a gente pode evitar caminhos? Qual é o atalho correto que possa evitar um conflito societário no dia posterior, né? Como que eu posso fazer isso? Então aqui, logicamente, essa a nossa diretriz. Eu gosto de falar muito, Bárbara, que quando a gente chega numa empresa para aplicar um processo de acordo de sócio, de governança, né? A gente olha muito mais do que o sócio em si. A gente mapeia quem são os sócios, mapeia quem são os herdeiros, mapeia regime de casamento desses herdeiros, porque isso pode influenciar na sociedade, né? Mapeia que geração que essa empresa está, qual é o momento que ela está. Né? Que muitas vezes é o momento de você fazer um acordo de sócio, mas ainda não é o momento de fazer uma governança, de instalar um conselho, alguma coisa nesse sentido. Então, esse processo as pessoas muito bem entendem, é bom entender, sabe? Porque o regime de casamento que a gente vai casar, o regime de casamento que eu tenho com a minha esposa, ela vai influenciar nas minhas sociedades. Eu tenho sociedades, e a grande maioria, que na minha ausência, efeito morte, não entra meus herdeiros, e se algum dia, se Deus quiser, isso nunca aconteça, na minha separação, na minha esposa, ela não venha a ser sócia. Sim. Porque numa sociedade eu tenho que ter o afeto societário. A gente precisa ter, você é muito bom em tal área, Sim. Você é muito bom na área comercial, estratégica, eu sou muito bom na área industrial, o meu outro sócio é muito bom Essa deveria ser a premissa básica, né? Afeto nesse sentido. Então isso, agora, a minha esposa, ela pode ser boa em outras coisas, mas na cadeira que eu estou sentado, ela não tem o mesmo perfil que eu, né? Então não tem isso daí, então... Por isso que é importante ter um regime, olhar esse ponto. Não, é aquela coisa, né? Você gostaria de ser sócio do filho do teu sócio? Da esposa do teu sócio? É isso, é basicamente essa pergunta que você tem que se fazer para que você consiga desenhar tudo isso. E é importante isso que você está falando, porque assim, poucas pessoas conhecem, mas existe assim, o John Davis, ele é uma referência internacional sobre, né, gestão de empresas familiares. E ele tem uma estrutura de 3 círculos que cabe exatamente nisso que você está falando, que justamente, são 3 círculos, o da família, o da propriedade e o do negócio. E aí, a gente, na Masterclass que eu faço, inclusive, né, do Causa ao Legado, que a gente fala sobre isso, eu mostro, uma das coisas que eu pergunto para as pessoas você sabe identificar em qual desses 7 pontos você está hoje?
E assim, não são só essas pessoas, mas assim, na imersão a gente tem uma atividade que a gente fala disso. Quais são as pessoas, esses, a gente fala, né, são os stakeholders, mas de um modo geral, inclusive da família, que influenciam nas suas decisões e na gestão do teu negócio e que não estão no negócio propriamente dito. Mas que nesses 3 círculos a gente tem 7 áreas e essas 7 áreas influenciam em tudo. Então, com base nisso daí, que você faz esse seu mapeamento de quais são todas essas pessoas, os regimes, os acordos, porque você olha de uma questão muito mais jurídica, porque a gente tem a parte emocional, a gente tem a parte burocrática, né, essa jurídica, e dos processos em si da empresa. Então, como você mapeia tudo isso para que você se resguarde? As pessoas elas têm um hábito de achar um costume, na verdade acho que é mais uma crença do que um hábito, de acreditar que o jurídico, ele é muito mais do contencioso do que do preventivo. Exatamente isso. Custa Por isso que muito existe caro. além de custar caro, olha o tempo que demora, né? Gente, exemplo que eu te comentei de 23 anos, vai até essa de 6, que vai mais uns 4, com certeza. Olha o prejuízo, olha o conflito, olha as pessoas, olha a mentalidade, como que você mantém uma cabeça de uma pessoa esperando tanto tempo num processo. Por isso que no processo societário existem as casinhas, família, sala da família. Lá discute essa situação. Lá eu posso preparar meu herdeiro, entender se ele tem tendência de ser um sucessor ou não. Lá eu discuto minhas questões nesse sentido. Lá no meu patrimônio, lá minha hold patrimonial, lá eu vou discutir esse ponto. Porque muitas vezes eu posso ter patrimônio que é imobilizado, que esse filho, esse herdeiro, ele está ali para tocar, receber, administrar isso, que teoricamente a empresa não precisa ter tanto teor técnico para isso, lógico, precisa conhecer de mercado, precisa entender de imóveis, mas diferente de você tocar uma empresa que tem uma operação em si, né, e do executivo. Então a gente costuma separar essas situações. E nesse conflito acontece muito porque as pessoas costumam mudar de sala a todo momento, que às vezes os personagens são os mesmos. Exatamente. Né? É muito importante, às vezes, trazer alguém de fora, né? Trazer pessoas com poder de decisão, que possa ajudar isso a família. O mediador, né? Porque assim, você muda, é isso que você falou, existem salas diferentes, só que às vezes os mesmos personagens, eles entram em salas distintas, só que eles precisam, quando eles mudam em sala, eles precisam mudar o chapéu. Mudar o chapéu. Eu posso ser o presidente, Rodrigo presidente, e demitir o Rodrigo CEO. E as pessoas têm uma dificuldade enorme de mudar o chapéu. Exato, porque é aquilo também, né? Muita gente me pergunta, Bárbara, como é que você separa o profissional do pessoal? Eu falo, não separa. Você não separa. Mas porque você não é uma pessoa num lugar e outra pessoa no outro lugar. O que você precisa saber é você ter critérios, os acordos, os processos, a governança, ela te ajuda a você seguir por um caminho mais profissional, deixando um pouco, sem essa visão, essa ótica do pessoal. Porque você não consegue deixar de fazer avaliação. Tá tudo aqui dentro de você, a mesma cabeça, a mesma mente. Você tá tendo esses 2 pontos de vista ao mesmo tempo. Só que você tem que ter aí esse processo crítico de você entender e falar assim, tudo bem, eu tô sentindo isso, essa insatisfação, essa inquietude ou essa discordância, ela tá vindo porque eu tô olhando para um viés muito pessoal ou porque de fato eu olhando pro negócio, isso faz sentido e eu sei que isso não é uma boa decisão para o negócio. Porque é uma cabeça só que tá pensando. E aí que vem os instrumentos. É uma cabeça só, você resumiu super bem. E os instrumentos estão para separar isso, te obriga a isso. A governança, ela é um papel que ela faz muito você olhar para você mesmo, para o seu negócio, e você saber aonde eu estou, que decisão que eu estou, onde eu estou nesse momento. Qual decisão que eu tomo? Pô, eu estou aqui no conselho executivo, eu tenho que executar e eu tenho responsabilidade do que eu estou executando. Então eu preciso vestir esse chapéu, entender que essa é a minha função. Mudei para a sala da família, onde eu vou discutir, por exemplo, minhas questões pessoais da família. Uhum. Por exemplo, até a questão de trazer a terceira geração. Sim. Alguma coisa. Eu tenho que vestir chapéu, eu tenho que deixar. Eu não estou aqui como diretor executivo, eu estou aqui no conselho de família. Eu sou um membro dessa pessoa. Então, como que eu faço e opino, omito uma opinião nesse sentido? Então, isso é a dificuldade das pessoas, né? De realmente entender que momento que ela pode perpetuar por. Porque pensa que nós temos um monte de sala, mas são as mesmas portas. Eu abro essa porta, mudo de sala, mudo isso. E são os mesmos personagens. Quando eu trago mediadores, conselheiros, e que tem expertise, experiência nesse assunto, já passou por situações semelhantes, ele ajuda de você clarear e tira a emoção,
tira aquele efeito família, começa a entender a realidade, né? Deixa a razão agir. Aí a gente tem algo muito melhor para fazer isso. As pessoas começam a tomar decisões baseada na razão, baseada no que deve ocorrer mesmo, né? E é isso, é uma dificuldade, já que nós temos hoje muitas empresas familiares doentes mentalmente falando, né? Sim. Feridas por egos, feridas por não ter o mesmo propósito, feridas por não ter assinado instrumentos que resguardassem. Deixa eu te contar um fato bem interessante que a gente comentou um pouco sobre regime de bens e quem pode entrar na sociedade. Nós temos um caso no escritório onde o pai fez a doação das cotas da empresa operacional onde era o negócio para os filhos. E ele fez, logicamente, não foi muito bem orientado, fez faltando algumas cláusulas, algumas proteções. Ele doou para o filho essas cláusulas, são 3 filhos, essa empresa operacional. Um do filho veio se ausentar, efeito morte, sofreu um acidente e tudo mais, e o regime de bens dele transformava a esposa numa herdeira, né? Uma meeira, na verdade, meeira. O pai não colocou cláusula de reversão, outras coisas nesse sentido. Beleza. Automaticamente, não tinha cláusula de bloqueio de ela entrar na sociedade. Ela entrou na sociedade, ela não entendia do processo, não tinha um bom afeto societário, não tinha um bom contato com os ex-cunhados, né? Sim. São 3 homens, que era sócio. Afinal, ela entrou na sociedade, começou a virar um conflito. É um tema muito complexo quando eu quero provar minha realidade e você quer provar outra, porque daí não importa mais números, importa ego. Exato. Afinal, é uma empresa que faturava 150 milhões ano, e em 3 anos ela está faturando 28 milhões, 38 milhões, não lembro exatamente o valor. Mas porque ela quis assumir uma cadeira, não tinha controle de poderes estruturado da empresa, ela prejudicou demais a empresa. Olha a importância do teu regime de casamento e de um acordo que defina quem entra na sociedade e quem não entra. E, gente, nessa doação do pai, se tivesse colocado uma cláusula de reversão, por exemplo, tão simples, tranquila, voltava para o patriarca essa ação. Não ingressava ali a cônjuge, né? Então, olha os detalhes que a gente tem que estar ligado. E assim, tem um ponto muito importante, gente. Para morrer, basta estar vivo. Tá? Aí muita gente fala assim, não, mas eu não tô pensando nisso agora. Gente, para morrer basta você estar vivo. Essa é a única premissa para a morte. Então, se prepare, esteja preparado, porque você nunca sabe quando vai acontecer, como vai acontecer, em que momento vai acontecer da tua vida, né? Se você vai estar com filho, se não vai, se tá casado, se separou, se tá bem com alguém, se não tá bem com alguém. É difícil, né? É difícil e você tocou um ponto muito interessante. A gente faz muito esse tipo de processo, já fizemos mais de 1.500 processos nesse sentido. Você devia escrever, ou você devia fazer uma série, ou escrever um livro com todos esses casos. Nossa, tem tanta coisa. A gente que tem esse contato mais próximo, eu ouço muitas coisas que vocês me contam, que, gente, eu fico assim, tem que ter muita imaginação, né, pra conseguir chegar ao Eu já fiz reunião familiar, já volto no que eu já fiz reunião familiar, possivelmente umas 5, 6, aonde que pai e filho estavam armados na reunião. Olha o nível que chega o negócio. Ou irmão, sabe? Nesse sentido. Tive reunião que um mostrou... O armado que tu tá falando não é arma real. Não é tipo assim... Armado juridicamente. Não é. É armado real. Olha o nível que chega uma sociedade. Para morrer, só basta estar vivo. É o que você comentou. Às vezes a gente chega numa empresa e fala, não, ainda não é meu momento. Né? Ou assim, não, eu e meu sócio a gente dá super bem. Tá tudo certo, tomara que continue assim. Só que o acordo societário, ele é um instrumento para fazer as previsões de quando não está bem. Exato. Né? O que eu posso, qual é o meu direito, qual é o meu dever, como que eu respondo para um, para outro, né? São situações que a gente mas gente, explica isso. Aí, vários casos, passa um tempo, vem cá, eu quero fazer um acordo de sócio. Nossa, legal, vamos te ajudar, vamos entender, vamos mapear. Só que eu não estou conversando com o meu sócio. Não, amigão, passou a hora. Vai ter uma dificuldade muito grande você fazer isso. Consegue implementar?
Pô, é possível, mas é muito difícil, porque às vezes aí cada um vai estar olhando o seu ponto de vista, não vai estar olhando não vão estar olhando o que é o melhor para a empresa, o que é o melhor para a organização. E nesse caso, você precisa ter um mediador muito bom. Muito bom, é. A gente chegaram algumas pessoas a me procurar e eu obviamente sempre direciono para vocês, né, da Economic. Por quê? Porque assim, eu não ganho nada para falar bem deles. Eu falo bem porque a gente tem uma relação boa e eu sei que eles fazem um trabalho na minha empresa, na Husky, e funciona, então eu só posso recomendar aquilo que eu sei que é bom. E vieram algumas pessoas me perguntando, né, pelo trabalho que eu faço, sobre gestão de empresas familiares e tudo mais, e aí quando eles me procuram para falar assim, então, mas eu preciso ver esse negócio de patrimônio e tal, eu falo, gente, não é comigo, mas eu vou te apresentar alguém que faça. E aí participei de algumas reuniões, né, junto com a Dani, através ali da Economic, e as pessoas, elas geralmente vêm e falam assim, tá, mas é que agora é isso, mas eu não me dou bem não me dou bem com a minha mãe, eu não me dou bem com meu pai, eu não me dou bem com meu irmão, com o sócio e tudo mais, e aí o ponto porque trava exatamente nisso que eu tô falando. E acho que também você, assim, chegar e falar assim, beleza, agora lascou, não tem mais o que fazer, vamos largar pra ver o que acontece, deixar na mão de Deus, também não acho que seja certo. Então, assim, no meu ponto de vista, aí você pode falar com a experiência dos seus casos, mas no meu ponto de vista, eu acho que é fundamental nesse caso você buscar um mediador que vai levar e vai falar pelos interesses da empresa. Então, eu consegui fazer uma mediação do tipo, às vezes é uma pessoa que te procura e ela fala assim, eu preciso resolver o meu problema. Só que esse mediador vai ter que chegar pra ela e falar assim, tudo bem, só que você tem que entender que você vai abrir mão de algumas coisas, porque você não vai sair com 100%. Então, assim, você está disposta, eu acho que um dos primeiros pontos da conversa é o que é que você está disposto a abrir mão para que você consiga realizar esse acordo e resolver esse problema. A partir desse ponto, a gente vai pensar em como a gente vai negociar e como é que eu vou fazer essa mediação com a outra parte. Essa negociação societária, a gente entra muito em conflitos societários. E você precisa entender que, muitas vezes, a briga não é nem pelo dinheiro, é pelo poder, né? Porque, no final das contas, devido à sua porcentagem, vai fazer um valuation, vai chegar e vai te pagar quanto que é aquele negócio. Se você for sair, né, ou se você for cindir, né, fazer uma cisão, alguma coisa nesse sentido. Está muito ligado ao poder. Isso envolve muito o mediador que sabe fazer uma política negocial muito interessante. Porque é igual quando eu vou pagar um aluguel. Quem paga acha que paga muito, quem recebe acha que recebe pouco. Semelhante a isso, quando a gente começa a discutir isso, a pessoa ela quer muito e ela não quer dar nada. E ela precisa entender que ali há uma negociação, há uma política que ambas as partes têm que sair bem e eu não posso, principalmente, prejudicar o negócio, né? Então, isso, para a pessoa separar isso, Bárbara, não é algo fácil. Porque no momento, quando ela entra num conflito societário, ela quer prejudicar o sócio, essa é a grande realidade, né? E ela prejudicando o sócio, ela acaba prejudicando o negócio em si, que ali tem diversos fornecedores, diversos empregos diretos e indiretos, vários negócios, e mata a galinha da empresa, mata a galinha do negócio e acaba todo mundo sendo prejudicado. Nós tivemos uma audiência que nós fizemos para fazer um acordo, já era uma ação, um sócio, inclusive era o nosso cliente, ele não tinha acordo de sócio, mas ele abriu uma empresa, uma empresa metalmecânica, que ele abriu uma empresa pequenininha, porque ele ia produzir algumas peças que a empresa dele principal não produzia, então não ia incomodar a empresa principal. Não tinha vedação, não tinha acordo de sócio. Essa empresa pequenininha dele ficou muito grande, começou a prejudicar o outro negócio dele, né? E logicamente que ele foi excluído da sociedade, ele nos contratou para fazer isso. Nós ficamos 7 horas em audiência, discutindo para sair com um acordo, e chamava uma parte. Não dava para colocar o sócio frente a frente, senão saía faísca. Colocava de uma parte. Começava a discutir, não deu. Vamos para a sala do acordo. Vai, volta, rascunha. Mas para a gente chegar nessa audiência, a gente passou tantos episódio de o sócio chegar na empresa e os demais sócios não deixarem ele entrar. Aí, gente, se eu vou lá pro judiciário, eu vou lá e peticiono isso. Isso demora pro juiz despachar e ver. Eu tô com um processo há 9 anos de uma sociedade que eu tive sobre isso, com essa situação que você tá contando. 9 anos eu não tive ainda a solução. E nem sei quando vai ter. E essa sociedade em si, um cliente bem longe, um super querido que a gente gosta, aconteceu lá em Goiânia, que é teoricamente até uma vara civil um tanto quanto mais rápida que vários lugares, mas, Bárbara, virou tão sério o assunto, porque ele vai muito pessoal. O meu cliente chegava na empresa, estacionava o carro, eles colocavam prego para furar o pneu. Vira nesse nível. É bizarro. Ele
estava andando, daqui a pouco ele estava sendo perseguido. Ele vira uma guerra psicológica, né? Então ela é um nível grande. Simples, se eu tivesse um acordo, olha como é, um acordo, Sim. nesse caso aqui, a parte que eu estava representando, ela cometeu uma falta, né, uma falta grave, tem um acordo, é exclusão, que o meu cliente não queria sair da sociedade. Então, a briga nossa foi para ele manter ele na sociedade. Sim. Só que várias situações potenciais não deixava ele permanecer na sociedade. A gente explicou isso. Ó. Teu caso funciona da seguinte forma. Você não tem o quórum, que a gente consegue impedir isso. Você cometeu uma falta, apesar de não ter previsão legal, é uma falta ética. Sim. Né? Então a gente precisa estruturar isso. Outra coisa, você vai voltar para a sociedade ou ficar na sociedade. Qual vai ser o seu afeto do seu sócio? Não, isso é uma coisa que quando as pessoas me perguntam, né, vêm, me procuram para falar assim, olha, eu preciso resolver essa questão aqui dentro da empresa, eu tenho os meus direitos e eu quero isso, o meu interesse. A primeira pergunta que eu faço é, qual é o seu objetivo com isso? O que você quer? É para o seu bem pessoal, é para o seu ego, é porque você entende que a empresa precisa de você, ou é porque você está querendo afetar o outro? Porque, assim, são atitudes diferentes, são caminhos diferentes. Se você só quer afetar... E, assim, eu também nem entro se eu tiver que... por uma disputa de ego. Eu entendo que o ego faz parte da disputa, e aí cabe ao mediador, que no caso é como eu me apresento, amenizar e trazer mais clareza. Não entrar nesse jogo, né? Não então, passar assim, um jogo um pro outro. Não, é porque eu quero passar a perna no fulano, então não me procure, porque eu não vou fazer isso. Agora, eu me senti lesado e tudo mais, beleza, vamos trabalhar e vamos ver quais são as possibilidades. Mas a primeira pergunta é, qual é o seu objetivo? É isso que você falou, qual é o seu objetivo? O que você quer com isso? Você quer ter parte disso? Porque nesse processo que eu tive, que é referente à pizzaria que eu tive lá no Rio, eu tinha certeza, eu idealizei a pizzaria toda, eu fiz tudo desde o início e eu também fiquei 1 ano com ela aberta, 1 ano e pouco, e eu tive esse problema com sócios e enfim, acabei tendo que me saíram da pizzaria, né, digamos assim. E o que acontece? E eu falei, eu queria estar ali porque eu idealizei tudo aquilo e era um projeto que eu tinha de empreendimento, de empreendedorismo meu que eu criei do zero. Era um filho que eu vi nascer e tava vendo crescer. E eu tinha certeza que a hora que eu saísse dali, que aquilo pra eles não era nada. Não deu 1 ano, eles fecharam a pizzaria. Entende? Se tivesse ficado comigo, se eles tivessem feito nenhum com o negócio, né? eu teria tocado. Se estaria até hoje ou não, se teria Olha o ego, né? Paulo. Mas é o ego, esse que é o ponto. Agora, tem uma coisa importante, um assunto importante que eu queria que você trouxesse aqui, que é muito referente a essa questão de holding, a questão de como a gente estrutura essas coisas. Porque holding, todo mundo fala muito, e parece que é uma coisa que é muito na moda, né? Mas assim, a holding, o que é moda e o que de fato é aquilo que te traz segurança, que te traz estrutura? Legal, é muito importante essa pergunta, porque realmente diferencia o mercado. Vamos assim, a gente vê vídeos aí, várias pessoas aplicando com diversos tipos de holding, né? Tem dois tipos de holding, pessoal. Holding pura, o que é uma holding pura? É uma pessoa jurídica que ela é dona de outras pessoas jurídicas. A gente costuma chamar de empresas de participação. Então pensa que eu tenho uma pessoa jurídica, onde que essa pessoa jurídica é dona de outras pessoas jurídicas. Inclusive isso é uma ótima estratégia para não pagar os 10% dos dividendos, que agora começou em janeiro. Se eu tenho lucro na minha empresa operacional, se eu distribuo para minhas holds, é 0 imposto, não tem imposto nesse sentido, tá? Então isso é holding pura. E holding mista são as holdings patrimoniais, as administradoras de bens, as agropecuárias, né? São essas duas caixas. Qual é o momento de eu instituir minha holding patrimonial? Vamos lá, eu vou ter que entrar um pouquinho na parte tributária aqui. Holding patrimonial, se eu tenho imóveis de locação, se eu tenho imóveis que me gera renda, eu preciso, acima de R$10.000 mês, eu preciso correndo abrir uma pessoa jurídica. Por quê? Porque eu vou pagar menos da metade de imposto, tá? Hoje, uma holding paga 11,33% aí os seus impostos, né? PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social. A pessoa física paga 27,5%, né? Esse valor que eu estou falando. Com a reforma tributária, a pessoa física que tiver acima de R$240.000 por ano de locação e mais de 3 imóveis, ela vai pagar 35,9% na pessoa física. A pessoa física vai ser contribuinte de IBS-CBF, vai se equiparar a uma pessoa jurídica física. E lá na pessoa jurídica eu vou pagar 18%, podendo reduzir ainda se eu tiver crédito de IBS-CBS.
Então, tributariamente faz total sentido. Continuando aqui nessa caixinha, eu tenho patrimônio, eu coloquei esse patrimônio aqui dentro dessa pessoa jurídica, eu tenho um benefício que eu, muitas vezes, depende do caso, eu não pago o ITBI, que é aquele imposto para integralizar o patrimônio, não pago o imposto de renda, tá? É zero o ganho de capital, eu integralizo pelo valor de custo previsto no regulamento de imposto de renda, fico isso dentro dessa pessoa jurídica, e aí eu organizo minha sucessão patrimonial dentro da holding, onde eu estabeleço regras claras, como vai funcionar essa herança, quem dos filhos que possa assumir essa sucessão, como que funciona o regime de casamento dos filhos, como que funciona fiança, se eles podem ser fiadores ou não podem ser fiadores, já que compromete o patrimônio. Eu realizo aqui tudo dentro da saúde. Eu crio uma governança societária dessa parte patrimonial, tá? Isso é a holding imobiliária, a holding mista, né? Então, onde eu deixo meus imóveis. É muito comum famílias tradicionais ter pessoa jurídica, eu coloco dentro dessa pessoa jurídica para mim ter esse benefício. Eu costumo dizer que ela tem 3 pilares: tributário, sucessório e proteção patrimonial. Esses são os 3 principais pilares de uma holding, seja qual tipo for, pura ou mista. Mas a mista é onde a gente coloca o nosso patrimônio. E muitas vezes, Bárbara, a gente tem utilizado isso com benefício tributário também, de a pessoa pegar esse patrimônio e até enviar isso para fora, criar uma offshore, com benefícios tributários também, para não pagar os 10% da distribuição aqui, por exemplo, investir fora. É muito comum isso, tá? Do lado daqui da empresa de participação, ela é uma empresa literalmente para profissionalizar o seu negócio. Eu tenho uma empresa operacional, eu crio uma outra empresa que é a holding pura, que vai ser dona dessa empresa operacional. Nessa holding pura, lá eu crio toda a minha governança, cria todas as vontades e as necessidades que tem para aquela empresa. Daí, de forma conjunta, eu vou criar o protocolo de família, como vai funcionar a família, se for uma empresa familiar. Vou falar como que vai ser a entrada e saída de herdeiros, como que vai ser a saída do sócio, drag along e tag along, como que vai ser a metodologia de avaliação do meu negócio. Se eu sair, eu posso virar um concorrente por qual tempo, né? Se eu vou ter ali, primeiramente a quarentena, depois o conflito entre isso, tudo isso é regrado dentro dessa holding de participação. E esse é um instrumento que ele não é levado a registro nas juntas comerciais ou nos cartórios de registro de documentos, porque vamos falar muito de particularidades das sociedades. É um instrumento de 40 folhas, que possa chegar nesse sentido. Vamos falar de regimes de bens, como normalmente tem situações, Bárbara, que a gente sugere os sócios ou herdeiros que vão virar em algum momento sócios a alterar o regime de casamento. Sim. Para não gerar um prejuízo para a sociedade. Novamente, não tem problema nenhum você ter um regime comunicável com a sua família, mas pode ser que a sociedade não aceite. E não tem problema nenhum você casar num regime, por exemplo, de separação total de bens, aonde eu pego o meu patrimônio caso eu deseje e eu coloco no nome da minha esposa. Sim. É só ajustar as questões contábeis, né? Fazer a doação para a esposa, para ela ter Porque eu acho que as pessoas levam isso muito para uma questão muito passional, é muito emocional, do tipo assim, como assim você vai casar com separação total de bens, então você não ama de verdade porque você não pensa em ficar com essa pessoa pro resto da vida. Gente, pelo amor de Deus, sabe, eu acho que as pessoas, elas criam crenças e coisas que complicam a vida, sendo que poderia ser tudo muito mais fácil. As coisas viram tabus desnecessários. Regime de casamento, separação total de bens é o mais indicado. Ele não é uma questão de amor, a gente sempre brinca com isso, ele é uma questão de segurança. Vou te citar um exemplo aqui. Até porque assim, se for uma questão de amor, você pega o seu advogado e você fala assim, como é que eu faço isso da maneira mais segura pro nosso relacionamento? Cria um pacto e descreve como você faz nesse sentido. Existem várias formas corretas de você fazer, bem feitas de você fazer, que vão de fato trazer segurança. Nós temos casamentos que a gente criou o pacto antinupcial, que lá dentro já está previsto os distratos do casamento. Se qualquer coisa acontecer, indenizações, situações, inclusive efeitos até de atitudes que um ou outro possa tomar, a exposição que possa gerar um ou outro casal. O casamento é uma sociedade para a vida, né? E essa questão, olha o exemplo que eu vou te falar do regime de separação total de bens. Nós temos um cliente que ele não aderiu a esse regime, casou no meu parcel de bens, ele teve em algum momento ele teve um problema muito forte financeiro. Isso atingiu a pessoa física dele
ele era casado no regime comunhão parcial de bens que atingiu o patrimônio da esposa. Se fosse separação total de bens, não, era segurança. Inclusive, ele é estratégico. Né? E a esposa estava fora. Então, olha a importância desse sentido. De novo, vai casar, que você muito bem mencionou, coloca os dois advogados das duas partes aqui, ou um advogado. Ó, nós vamos casar no regime de separação total de bens, mas eu estou desconfortável com tais e tais situações, numa possível separação, numa possível até traição, ou qualquer tipo de exposição. Como que a gente pode resguardar isso daqui? Gente, é possível. Né? Os instrumentos estão aí e exige isso. Então, é o mais indicado. E, inclusive, é muito comum eu fazer reunião com herdeiros, aonde que vão casar, e os pais indicam, a gente sempre sugere, onde a gente vai conversar com o casal e explicar para ele as diferenças do regime, explicar a separação. De modo profissional, né? Explicar isso quando protege. Outro ponto bem importante. O patrimônio do seu pai ou do meu pai, quando ele construiu para os seus filhos. Ele não quis construir para minha esposa. Sim. Ou para minha nora. É a sucessão dentro da família, não é? Você mantém a linha. Exato, mantém a linha, porque aí do filho vai pro neto. Filho vai pro neto. Então, esses são pontos que a gente faz consegue colocar isso. Dois outros pontos conexos a isso. Mas é por isso que, só fazendo um parêntese, eu admiro muito a monarquia. Tem muita gente que critica a monarquia, né? Que fala, eles são muito rigorosos, são muitas regras, é muito isso, muito aquilo. Mas se não houvesse tudo isso, eles não estavam aí há tanto tempo. Exatamente isso. Tem momento que a burocracia, né, que a gente pode tanto fala, né, e a monarquia, ela traz um pouco disso. Ela é o correto e ela mantém o teu legado. Qual é o teu legado? Eu chego para um cliente meu, putz, eu tenho um patrimônio de 1 bi, 2 bi, qual é a tua vontade? Patrimônio continuar, eu não quero perder patrimônio, eu não quero fazer a sucessão para os meus filhos e que esse patrimônio perca valor, né, começa a ter ali uma lapidação patrimonial. E tem um ponto importante nisso que você está falando. Às vezes a gente se preocupa demais em proteger o patrimônio dos terceiros, mas a gente também tem que proteger o patrimônio da própria família. Exatamente. Entende? Porque assim, você tem os sucessores, aquelas pessoas que vão... e aí quando eu falo sucessores, eu não estou dizendo exatamente aqueles que estão entrando, assumindo a cadeira de CEO do teu negócio e vão tocar o teu negócio. Pensa numa gestão patrimonial, nas pessoas que vão dar continuidade ao teu legado como um todo. Entende? Então, assim, porque você tem aqueles herdeiros que eles vão usufruir, eles vão acabar com o dinheiro da família. Você fala, o avô, ele constrói, o pai, ele aproveita e o filho destrói, né? Exatamente. Então, assim, como você pode, o neto destrói, como você pode proteger o teu patrimônio, inclusive da tua família? Porque você tem quando você coloca numa holding, você tem as cláusulas, você protege dessas pessoas de certas irresponsabilidades e às vezes irresponsabilidades baseadas em traumas. Porque aí o teu neto vai ter problema com o pai dele, com o pai, com a mãe, enfim. Mas, e o que acontece? Ele vai denegrir o patrimônio por uma questão pessoal. Gente, é tanta coisa, olha é uma que legal. complexidade tão grande. Olha que legal nesse ponto. É muito comum nós termos no escritório grandes pessoas que criam um grande legado, grandes fortunas, que falam assim, ó, eu criei isso daqui, mas meus filhos não estão prontos ainda para administrar. Qual é a solução para mim fazer essa passagem de propriedade? Sim. Eu continuo na posse, né, mandando, e na ausência deles eu profissionalizar isso, porque eles não têm expertise. Se eles tiverem, que em algum momento se prove e a gente consegue fazer isso. Numa SA, por exemplo, uma sociedade anônima, eu consigo deixar meus filhos, por exemplo, com as ações preferenciais, que ele não tem direito a voto, né? Ou algum filho, um ou outro, né? Putz, eu tenho um filho, esse meu filho, se ele pegar o patrimônio, ele vai queimar rápido, né? Eu faço ações preferenciais para ele, que ele não tem direito a voto, coloco pessoas profissionais, pode ser inclusive um irmão, ou um profissional de mercado, com as ações ordinárias, que vai tocar o negócio com poder de voto e prosperar aquilo ali, para não lapidar o patrimônio. É muito comum esse ditado, né? O vô constrói, o pai, ele preserva, usa, e o neto destrói. Isso acontece, se eu não me engano, é 4% para chegar na terceira geração. Não lembro qual é a porcentagem correta, a gente tem um estudo
que a gente Das apresenta empresas bastante. são 5% para chegar 5%, na né? terceira geração. Achei que era 4%. Então, olha isso. Tá aí. As estatísticas estão aí. Então, como eu posso fazer para mim não estar dentro dessa estatística? Virar uma VEG, né? Virar uma VEG. Gente, precisa criar e a gente precisa demonstrar isso. Qual é o momento de eu profissionalizar minha gestão? Gente, a hora que o negócio ele prosperou, você tem que começar a sua sucessão. Eu ia te perguntar isso. E qual é o tamanho que a empresa tem que ter? Porque não está associado a faturamento, né? Ele é assim, ó, o que eu sempre utilizo, governança. Que momento que eu vou começar a fazer minha governança? Primeira coisa, você precisa, de todas as formas, tentar separar aquele fundador de ser a peça do negócio, porque ele ser o principal, sem precisar dele, isso, né, dificulta muito o processo. Eu falo que é uma arquitetura de poder, porque existe aquele poder, o real, e existe aquele poder que é assim, como deveria ser feito. Mas na verdade não é. E a sucessão ela tem muito disso, né? Porque o fundador, ele fala assim, não, a partir de agora estou fazendo o processo e vou dar mais liberdade. Mas a real é que ele não dá liberdade pro sucessor assumir e tomar certas decisões. Eu sei que é um processo, também não é da noite pro dia, mas é essa arquitetura de poder dentro da empresa, né? Essa arquitetura de poder é uma grande briga de vários eguinhos ali pra gente colocar. Porque tem que haver essa transferência de poder. E muitas vezes o fundador não quer dar essa transferência, ele até, vamos dizer assim, fala, tem a vontade, mas chega no momento de agir ele não consegue fazer isso. Por isso tem que ser alguma coisa muito bem construída. Quando eu vou fazer alguma coisa nesse sentido, Bárbara, a primeira coisa é o seguinte, eu quero fazer a governança, eu quero fazer minha sucessão, eu estou preocupado, e os empresários brasileiros estão muito com essa mentalidade, está muito legal. Eu vou conversar com o fundador, sozinho, vou conversar com ele, vou discutir semelhante como nós fizemos no caso de vocês. Não, você pode inclusive usar o meu caso. Vamos lá conversar com o patriarca, entender com as vontades dele, né? Conversamos com o seu pai, entendemos. 3 horas de reuniões, ele expôs todos os pontos. E é importante falar uma coisa aqui, ressaltar. Quando vocês fizeram essa reunião com meu pai, eu fiz questão de não estar presente. Porque por mais que... E assim, o cenário de quando vocês fizeram aquela reunião era um, e o cenário hoje é outro. Então assim, hoje a gente vai ter que revisar aí algumas conversas, mas o cenário vai ser outro. Só que qual é a parte importante nisso? Eu acho que a empresa é dele. Eu não herdei a empresa, porque graças a Deus meu pai não faleceu, meu pai tá vivo. Não existe herança de pessoa viva, né? Exato, não existe herança de pessoa viva. O que eu estou fazendo é um processo de sucessão. Eu estou assumindo a empresa e eu estou tocando a empresa. Só que eu não posso esquecer que eu estou há 6 anos nessa empresa e ela tem 38. Então, eu vou fazer 7 anos, eu entrei, ela estava com 31. Durante 31 anos, mais de 3 décadas, a empresa foi do meu pai. E foi por conta dessa empresa que ele conseguiu dar a minha educação, do meu irmão e etc. Então as vontades que tem que ser respeitadas são as dele. Ele pode levar em consideração o que eu penso, se ele quiser. O que eu não posso é exigir nada dele. Do tipo, eu estou aqui há 6 anos, me esforçando, me dedicando, meu irmão não participou da operação ao longo desses 6 anos, eu peguei a empresa, por mais que a empresa estivesse naquele cenário crítico que ela estava e tenha melhorado muito, né? A gente saiu lá de 12 milhões de dívida, com faturamento de 3 milhões, e a gente ano passado bateu 47, então a gente está num processo de evolução, de profissionalização, de governança, mas isso não me dá o direito de exigir dele que ele faça aquilo que eu quero. Então é importante, foi muito importante ter essa conversa, porque foram vocês, advogados, com ele e com o nosso contador, que eu falo que ele é nosso quase conselheiro ali dentro, né? O Eduardo. Quanto tempo que ele está na vida? Ele já está há mais de 16 anos na empresa. Então ele conhece meu né? pai, ele me conhece meu irmão, ele conhece a estrutura toda. Então ele faz esse papel desse mediador e eu achei importante tê-lo lá, porque ele era uma figura de conforto e confiança para o meu pai, né? Já que meu pai conheceu vocês há pouco tempo, mas para que ele se sentisse à vontade de falar aquilo que ele realmente gostaria de fazer. Quais são as vontades dele, qual era o pensamento. Sempre um pai, gente, ele pensa, ele fala seus medos, seus receios. Então, o primeiro passo é esse, vamos conversar com o fundador, vamos entender o processo. Inclusive, se ele está disponível a fazer uma contribuição para formar uma sucessão ali interna. Depois, é como se os herdeiros, possíveis sucessores, né? Conversa com eles e entender. E, logicamente, depois atores. Né? Em qualquer empresa, você tem as suas partes principais, as pessoas que ajudam a tocar ali o negócio, né? Diretorias, vários cargos cruciais para entender se eles também estão disponíveis para fazer isso. Então, isso é uma guerra
E aí você fez uma pergunta, que momento que eu instalo uma governança nesse sentido? Qual é a hora de ter uma preocupação? Putz, eu preciso instalar uma governança. Pessoal, se é uma empresa, empresa não é só para a gente ficar rico. Lógico, todo mundo aqui quer fazer negócio. Mas se foi isso, em algum momento a gente parava. Ó, já estou bem, eu paro. A gente cria um propósito, né? A gente cria ali um amor, né? A gente cria um carinho, a gente quer transformar a vida. Sempre percebo isso nos empresários. Tem uma responsabilidade social. Não é só dinheiro, porque dinheiro o cara pode ganhar, putz, ganhei, parei, agora eu vou curtir, né? Investir em coisas que dão menos dor de cabeça. Trocar o tipo de investimento, trocar a cesta de negócios, não é esse ponto. Então é o seguinte, tem uma empresa que ele tem esse propósito, faz sentido a gente começar. É uma empresa que a gente chegou, sentiu que é uma empresa que ele tem metodologia que a gente possa estabelecer, que a gente possa colocar processos, possa colocar políticas internas que a gente possa introduzir, faz sentido. A empresa fatura 100 milhões, fatura 10 milhões. Não está ligado ao faturamento, está ligado ao modelo de gestão. Uns pontos principais, quando eu instalo a governança, é ela não depender do seu dono. Sim. Rodrigo, mas você chega nas empresas, elas dependem do dono? Putz, 50%. Sim. Isso é um desprendimento que vai acontecendo, é uma situação que a gente vai induzindo a acontecer. Muitas empresas não estão desenhando processos ainda, né? Lá no escritório a gente não faz processo, mas a gente tem vários parceiros que fazem processos, desenham os processos para isso começar. E entra isso dentro de políticas, dentro de poderes. Então esse é o momento de eu fazer isso. Qual é o momento de criar uma holding de participação? Putz, isso é organização. Você quer ser uma empresa organizada? Quero. Então esse é o momento. Isso é o principal que a gente sempre destaca. E tem uma coisa do processo que a gente faz também, que é assim, né, além de ter esse cuidado societário, de olhar para esse lugar aí, né, societário que a gente tem feito, colocar a casa em ordem, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, quando vocês me perguntaram, né, tá, mas qual é o seu objetivo? Você quer estruturar a empresa para você vender? Eu não tenho intenção de vender a empresa. Porque eu amo aquilo que eu faço, eu gosto de estar lá e eu fico cada vez melhor ali onde eu tô. É claro que eu tenho também outros objetivos, outras vontades, outras frentes, mas isso não me anula de estar lá. E eu quero fazer com que a empresa cresça num ponto que eu já não seja mais suficiente para ela como CEO. Vou pro conselho, quero resguardar os valores e os princípios, cuidar, né, da cultura, do legado, daquilo que realmente que é muito importante para mim, que eu vejo que é importante para a empresa, para o desenvolvimento dela, mas em algum momento eu vou ter que trazer alguém de fora. Só que você estar com a casa em ordem te deixa seguro e para qualquer oportunidade que venha aparecer. Algum investidor que queira fazer alguma coisa para aumentar, se eu quero ir com a empresa para outro país, fazer outras coisas, abrir outras frentes, unidades. O crescimento, ele pode ser para vários lados e de várias formas. E é importante você entender o que você precisa, como você precisa estar, onde você tem que olhar. E não é uma coisa que você vai fazer da noite pro dia. Não é uma coisa que eu vou chegar para você e falar assim, Rodrigo, eu tenho 2 meses para fazer. Não são 2 meses. Então, é uma coisa que você tem que plantar e você vai colhendo com o passar do tempo, né? Sempre nas nossas entrevistas de contratação nossa, a gente faz essa pergunta que nós fizemos para vocês. Qual é o teu propósito, qual é a tua vontade e tudo mais. E eu sempre falo um ditado, talvez, não sei se você vai lembrar. Seja a mocinha bonita da prateleira. O que eu quero dizer com isso? Esteja muito bem estruturado societariamente. Então, esteja lá teu acordo sócio, esteja lá tua holding de participação criada, teu patrimônio fora. Primeiro ponto. Segundo, esteja um balanço legal. Vamos olhar o balanço da sua empresa, olhar como que estão os seus números. Vamos deixar um balanço interessante. E vamos auditar a sua empresa. Num primeiro momento, não precisa ser uma auditoria de primeira linha, dessas Big Four. Começa uma auditoria de segunda linha. É muito legal quando eu vou chegar numa empresa, nós vamos fazer uma compra, e eu falo, essa empresa ela já tem acordo de sócio, o balanço dela tá legal. Valoriza, traz confiança. Valoriza muito. Muito. E ela é auditada. Aí o principal, que é o momento, transforma numa sociedade anônima. Gente, assim, é complexo. Não é complexo. Eu consigo valoriza bastante. E a sociedade anônima, ela tem ritos que te obriga a estar num outro patamar societariamente. Ela tem uma lei específica sobre isso, né? Então lá eu tenho a GE para fazer, eu tenho a GO para fazer as reuniões extraordinárias e as ordinárias. A gente costuma colocar os diretores
ou gerentes. Isso te valoriza para o cliente, para o É. mercado. Não é só pensando em investidor, pensando em venda, é para o cliente. Do mesmo jeito que, por exemplo, o meu nicho é muito específico, né? O ferroviário, agora a gente está abrindo para vários outros. Mas o fato de eu ter uma ISO 9001, 14001, são coisas que valorizam a empresa e te Cliente deixam externo na e cliente frente. interno. Olha a mensagem que você está passando para o teu time. Sim. Pô, estou preocupado em ter uma governança. 3 meses, a reunião ordinária. Todos os líderes vão apresentar os seus resultados, vai apresentar como que está indo, qual que é a tua meta, né? Lógico que você faz isso lá na sua convenção. Coloque isso em ata, todo mundo se compromete. Em 3 meses vem lá seus líderes fazendo isso. Para o sócio, para o conselho, Sim. CEO coordenando isso, né? Então, são situações que eu crio e gera valor na venda. Se eu tenho um histórico da minha empresa, como é que ela está se caminhando, como ela está fazendo, olha como isso agrega para uma futura venda. De novo, você não é que você quer dizer que você está à venda. Seja pronto, porque pode chegar uma oportunidade, você está afim, e se você não estar pronto, passa a oportunidade e você não consegue fazer essa venda, né? Então é isso, aconselho muito. Processos societário, nível de processo, a empresa super desenhada, o seu societário super organizado, o teu balanço super ok, né? Ele é auditado, a gente costuma dizer assim, limpar o balanço, deixar o balanço, porque a gente acaba pegando de várias contabilidades que o balanço está completamente, que não reflete a realidade da empresa, sabe? A pessoa não deu carinho para aquilo ali. E aí, uma SA de capital fechado, o seu acordo de sócio, tudo feito nesse sentido. Esse é um pacote de uma empresa ideal que o mercado está olhando. E olha, 2025 teve várias compras, 26 tem de ser um ano um pouquinho menor de M&As, né? 2024 a gente fez 16 no escritório, em 2025 nós fizemos 9, 26 há uma promessa de ser um ano que tenha acredito com menos M&A, e 2027 um número maior. É bem importante esse assunto que você comentou, Bárbara, que me puxou um gancho aqui. Fala, mas quem que eu vou comprar? Não, quem que eu vou vender? Gente, teu principal concorrente, ele é uma pessoa que você junto, imagina você pegar seu principal concorrente, seja qual ramo for, pegar o melhor financeiro, ele é teu ou meu, o melhor compras, o melhor time, já que nós estamos numa época que está muito difícil a mão de obra. Você junta, fica grande. Funciona assim o mercado. O pequeno está comprando o micro, o médio está comprando o pequeno, o grande está comprando o médio e os fundos estão comprando o grande. Funciona dessa seguinte forma. Em todos os ramos, isso é tendência. Olhe para o teu negócio e verifica assim, ó, vou organizar. Gente, não é que você queira vender, pensa o que você comentou, que você quer estar no conselho daqui a pouco. Eu vou pegar minha empresa, vou trazer meu concorrente ou alguém que agrega, né, que está na minha cadeia de produção, vou fazer isso, vou ganhar mais de contribuição no meu negócio e vou trazer para dentro e vou fazer um grande negócio. Eu cresço, vou crescer faturamento, vou crescer EBIT, vou crescer mais de contribuição e daqui a pouco eu estou no conselho. Pô, eu preciso entender, porque esse negócio ficou muito grande para mim, faz sentido eu trazer alguém de mercado, faz sentido, é super normal. Eu estou fazendo um estudo de um M&A de 2 grandes grupos. Nenhum dos dois queria. Eles nem sabiam. Eu olhei e falei um dia... Faz sentido. Faz sentido. E eu cheguei, logicamente, para um, não falei para outro, e comecei a falar com os dois. Putz, não faz sentido você estar brigando por margem, destruindo um ou outro, passa a estar junto, profissionaliza o negócio. Profissionaliza o negócio, passam a ganhar mais. Pô, eles começaram a olhar, fizemos o MOU, está na fase agora de fazer levantar todas as diligências, vai dar negócio. Porque eles olharam para o propósito maior, eles olharam para o bolso, olharam para a profissionalização. Né? A oportunidade surge, aí você tem que estar preparado para ela. A gente está aqui caminhando para o nosso final. E assim, se você que está aí ouvindo esse podcast, você está com algum problema, assim, crises financeiras, dificuldades financeiras, eu já te recomendo você, aqui embaixo no link, tem um link na descrição, que é do manual, que o Empreender é a Arte da Guerra, meu manual de gestão de crise, que vai te ajudar muito para você ter esse primeiro norte do que fazer, ações imediatas. São mais de 120 páginas te mostrando um passo a passo, todas as coisas que você pode seguir para tirar você desse lugar, desse caos que você está e começar a respirar mais, que
foi o que aconteceu comigo. Mas eu recomendo muito que você sempre olhe para as questões jurídicas, porque elas são essenciais para o teu negócio. Então aproveita todo esse bate-papo que a gente teve aqui, faz uma reflexão dentro da tua empresa, o que está faltando que você precisa ter. Se você tivesse, o que facilitaria a tua dinâmica do dia a dia, a sua tomada de decisões, o que iria proteger o teu patrimônio com base em tudo isso que a gente está falando aqui. Agora, para a gente encerrar, quais conselhos... Bom, já deu vários conselhos, falamos sobre sugestões e tudo mais, mas se você tivesse que elencar, assim, para facilitar para eles, um passo a passo do que eles têm que olhar para essa construção, pensando em governança, pensando em holding, pensando em estruturação da empresa, como você fala. Quais seriam, assim, o primeiro, o segundo, o terceiro passo que eles deveriam olhar a nível de criticidade? Legal, eu vou separar em casas, tá? Eu gosto de fazer esse exemplo nesse sentido. Primeiro, o patrimônio. Pessoal, se eu tenho patrimônio, eu preciso resguardar meu patrimônio, né? Então, separa ele numa holding patrimonial. Esse é um conselho que é importante para todos. Se eu tenho patrimônio, eu levo crio uma estruturação jurídica, societária para mim colocar isso. Separa do negócio. Eu preciso tirar o risco do meu negócio, o meu patrimônio do risco do meu negócio. Separa. Num segundo momento, lá dentro dessa casinha, realiza a doação dessas cotas para os herdeiros e cria um bom protocolo de família, um bom acordo societário para resguardar isso com cláusula, por exemplo, de reversão, de incomunicabilidade, de direitos políticos, direitos econômicos. Hoje você pode doar e os filhos não assinam nada até os pais se ausentar em efeito morte, né? Então, esse é um ponto. Seguindo, olha o seu negócio. Para e pensa e olha que momento que você está. É muito importante você, primeiramente, fazer um acordo sócio e, em um segundo momento, fazer uma governança. Um não caminha sem o outro. O primeiro momento é realmente a gente olhar o acordo sócio, depois é estruturar, porque a governança, ela é um negócio que você instala hoje e ela é para a vida, né? Ela não é para alguma coisa nesse sentido, né? Então, proteja seu patrimônio, olha a sua empresa, cria uma governança para ela, senta com o seu sócio. Para a gente fazer uma instalação de um acordo sócio, Bárbara, a gente preenche um questionário, a pessoa responde, ela entende, a gente costuma olhar o que houve de conflito entre os sócios, onde que não bateu ali o pensamento de um e do outro, nós chamamos os dois para discutir, depois chama de forma individual. Cria isso antes que esteja o litígio, né? Se antecipe, entenda o valuation, entenda como que é. E terceira dica, olha o mercado. Nós estamos num momento de guerra, muita guerra de margem de contribuição, preço. O tributário, muitas vezes, ele é a diferença do negócio. Nós estamos num ano onde começou a reforma tributária, um ano onde que nós precisamos entender, onde empresas do Simples não vão aguentar ficar dentro desse regime na reforma tributária. A reforma tributária foi feita para excluir as empresas do Simples. O governo não falou isso, logicamente, mas foi feita. Você não será mais competitivo. Então, olha seu tributário, olha se ele não está comendo sua margem, olha que negócio que você possa fazer para você progredir de regime e ter incentivos enquanto tem. E como eu vou estar pronto para ir para o próximo ano na instalação do CBS. Depois, quando vir o IBS, como que eu vou estar aí? Gente, olha a reforma tributária como oportunidade, porque ela vai separar todo mundo. Vai existir dois grupos, as empresas que vão trabalhar correto e as empresas que vão deixar de existir. Não vai ter como trabalhar, por exemplo, com caixa 2. Nós vamos ter um split de pagamento, onde que vai separar isso? Então, é olhar o seu tributário. Eu vou proteger meu patrimônio, vou olhar como está a minha organização, regra ela, e vou olhar para o meu tributário. Esses são os 3 padrão que a gente sempre aconselha as pessoas a fazerem. Muito bom, espero que vocês tenham aproveitado. Então curte aqui esse vídeo, se inscreve aqui no canal e comenta se você teve uma dúvida, se você gostou desse bate-papo, se você gostaria que a gente falasse sobre outras coisas, porque tem assunto pra caramba pra gente falar. Tem exemplos aqui de doações mal feitas, Exatamente. De comunicação, tudo que não pode fazer. A gente pode fazer uma live sobre isso, a gente pode fazer uma masterclass sobre isso, a gente pode fazer outro podcast aqui sobre isso. Então deixe o comentário de vocês aqui, o que vocês gostaram de ver, o que vocês gostariam de ver a mais sobre esses assuntos. Aproveitem, revisem tudo isso, olha pra dentro de casa de vocês. Às vezes a gente acha que a solução tá muito, é porque eu preciso pegar dinheiro no banco. Não é dinheiro no banco. Olha pra dentro de casa, organiza dentro da tua casa, se protege, que é a melhor coisa que você faz pra você e pro teu patrimônio. Então, Rodrigo, muito obrigada. Foi um prazer agradeço ter aqui. A sua, lógico, preocupação de trazer um tema tão importante, que tá bem relacionado, né? Que o mais legal da história vossa é que você viveu esse processo. Você tá falando, então, algo que viveu. Diferente de bastante colegas que
né, estuda e traz um pouquinho do que estudou, você ter a prática, passar por esse desafio e conseguir traduzir isso de uma forma mais simples para as outras pessoas terem oportunidade e não cometer os mesmos erros, né? E saber quais os atalhos que você conseguiu ir, fugir, resolver o problema. Então, logicamente, eu participar disso é um prazer. Muito obrigado Foi pelo muito convite. bom. Gente, obrigada. Eu vejo vocês no próximo episódio.